Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando o videozão de domingo, e como vocês viram na thumb, no título, eu vou falar sobre o desdobramento, né? Esse assunto que tem ganhado cada vez mais notoriedade, cada vez mais fundos fazendo desdobramento. E para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu não sou favorável ao desdobramento. E eu sempre deixo claro isso nos vídeos, e aí sempre algumas pessoas criticam essa minha decisão, né? Essa minha opinião de ser contra, falar, você não quer que pequeno investidor invista, e não é bem assim. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês a explicação do porquê disso, do porquê que eu não sou favorável. E aqui, pessoal, deixando bem claro, que independentemente de eu ser favorável ou não, isso cada vez vai mais acontecer, e a tendência é que a grande maioria dos fundos caminhem para o desdobramento 1:10. Isso vai ser cada vez mais comum, tá? Vai ser cada vez mais comum, exatamente pela quantidade de pessoas que vem entrando na bolsa, a quantidade de novos investidores, e isso vai ser cada vez mais comum. Mas antes, pessoal, o que eu quero? Eu primeiro preciso falar para vocês o que é o desdobramento de cotas. Pessoal, é o seguinte, o desdobramento é uma maneira que, e isso acontecia muito mais com a ação, que é o seguinte, por exemplo, você tem uma ação que valoriza muito, por exemplo, Magalu. A Magalu naquela época ela começou a 10, depois foi para 20, 30, 40, 50, foi valorizando, e a ação chegou a custar R$200 uma ação. Só que no mercado de ações, o normal é você comprar por lotes de 100. E aí, para você investir em Magalu, você precisaria ter 20 mil reais para comprar um lote. E aí, o que normalmente o mercado faz? Ele faz o seguinte, vamos desdobrar este ativo. O que é desdobrar? É você dividir a quantidade de cotas. Na verdade, você multiplica a quantidade de cotas ou de ações que uma empresa tem e divide o preço na mesma proporção. Por exemplo, a Magalu estava R$200, eu quero que ela vire para 20. Então eu divido o preço dela por 20 e multiplico a quantidade de cotas por 20. O que significa na prática? Significa que é como se eu tivesse uma pizza do mesmo tamanho, uma pizza de, sei lá, 40 centímetros de diâmetro, e ela era dividida em 4 pedaços. E o que eu faço? Eu divido ela em 8. O que isso significa? Significa que a pizza continua do mesmo tamanho, só que eu atendo mais pessoas. Essa é a lógica do desdobramento. E com o fundo imobiliário também tem isso aconteceu e tem acontecido cada vez mais, porque a gente sabe que os fundos imobiliários eles começam com a base 100, né, com a cota iniciada a R$100. E não é todo mundo que tem R$100 para investir, não é todo mundo que tem R$100 para investir. E aí começam a entrar as vantagens do desdobramento. Por quê? Você tem uma maior acessibilidade, ou seja, você deixa o acesso ao investimento mais fácil, porque você pega o pequeno investidor que não tem R$100, mas ele tem R$20. Então, se eu pegar aquele fundo imobiliário que custava 100, dividir o preço da cota dele por 10, a cota vai custar R$10. Então, esse investidor que não tinha 100, mas tem R$20, agora ele consegue comprar essa cota. Então, lembrando, pessoal, acho que o mais importante de tudo, até para continuar aqui, é importante deixar muito claro isso, que a desdobramento ele não muda em nada o fundo, ele simplesmente aumenta o número de cotas e reduz o preço delas na mesma proporção. Então, se eu aumentei o número de cotas em 10 vezes, eu divido o preço em 10 para no final das contas dar no mesmo. Então, só que isso é uma das vantagens, é a acessibilidade. Eu tenho uma maior acessibilidade, deixo o acesso mais fácil, né? Então eu deixo o acesso mais fácil. Uma outra vantagem é o reinvestimento dos dividendos, porque você antes não tinha a pessoa que conseguia entrar no fundo imobiliário, agora ela consegue entrar, ela consegue indo aos poucos comprando as cotas, e ao mesmo tempo que ela vai receber os dividendos, ela consegue reinvestir mais facilmente. É claro que, pessoal, sempre lembrando, se o fundo ele era R$100 e pagava R$1 por cota, se a cota for dividido por 10, se tiver um desdobramento 1:10, essa cota vai custar R$10 agora, só que em vez de ele receber R$1, agora ele vai passar a receber 10 centavos, exatamente na mesma proporção. Os dividendos também dividem na mesma proporção que as cotas dividiram. Então você tem uma maior facilidade em termos de aumento, né, de você conseguir reinvestir os dividendos. Esse também pode ser uma das vantagens. E uma última vantagem, pessoal,
que essa vantagem é uma das principais usadas como justificativa dos fundos imobiliários de fazer o desdobramento, é uma percepção de uma maior liquidez. Pessoal, o que é liquidez? É a quantidade de negócios que você vai ter aumentada, né? Você vai ter mais gente comprando, mais gente vendendo. Liquidez, pessoal, basicamente é a velocidade que você transforma o seu investimento em dinheiro. E essa velocidade ela está muito relacionada com a lei de oferta e demanda. Quanto mais gente estiver comprando e vendendo aquele ativo, mais fácil vai ser você transformar você vender o seu fundo imobiliário. Então, quanto maior a liquidez aquele fundo imobiliário tem, mais rápido você vai conseguir vender. E isso também elimina aquelas distorções entre preço de compra e de venda. Quando você tem um fundo imobiliário que tem pouca liquidez, você vai ver lá no book de ofertas, quem está querendo vender e quem está querendo comprar, a diferença de preço é muito grande, porque você não tem liquidez. Quando você tem liquidez, a tendência é esses dois ficarem muito próximos, tanto o preço de quem está querendo comprar, quanto o preço que tem quem está querendo vender. E esse, pessoal, é o principal motivo que os fundos alegam para fazer o desdobramento, e não é o acesso. Ele, claro, alguns falam que democratiza o acesso, e de fato democratiza o acesso, mas a grande justificativa para os fundos imobiliários fazerem o desdobramento é aumentar a liquidez. E eu quero voltar nisso mais para o final do vídeo para mostrar se de fato isso acontece mesmo. E agora, pessoal, eu quero entrar nas desvantagens do desdobramento. O primeiro deles, pessoal, é uma ilusão de valorização. Por quê? Porque imagina só, pessoal, você tem um fundo imobiliário que você tinha 100 cotas e agora você passa a ter 1000 cotas. Então dá a impressão que você multiplicou o número de cotas que você tinha do fundo, mas na verdade o preço dividiu por 10. Então é uma sensação de ilusão, você tem uma ilusão de valorização. Um outro, pessoal, uma outra desvantagem é que o rendimento por cota, o rendimento nominal por cota diminui. E o que significa o rendimento nominal diminuir? Lembra, pessoal, quando eu falei que a cota custava R$100 e ele distribuía R$1 por cota, a partir do momento que a cota é desmembrada para 1 para 10, a cota passa a custar R$10, só que agora o dividendo, em vez de ser R$1, passa a ser 10 centavos por cota. E aí, as pessoas desavisadas entendem, começam a enxergar aqui e falam, poxa, o meu dividendo caiu. Mas na verdade ele não caiu, o valor nominal dele caiu, só que na verdade continua sendo a mesma coisa, porque você, ao invés de você agora ter, por exemplo, se você tinha 10 cotas, agora você tem 100 cotas. Então o seu dividendo, no final das contas, acaba sendo o mesmo. Porém, pessoal, a gente está falando aqui de uma massa de investidores que entrou agora na bolsa, entrou há pouco tempo. Então isso traz uma sensação de um rendimento diferente, ou seja, de um rendimento que diminuiu. E outra, pessoal, na minha visão, o grande problema de você ter o desdobramento é a atração de investidores despreparados. O que significa isso? Pessoal, e aqui o exemplo mais notório que a gente tem é o MXRF. O MXRF hoje ele tem quase 1.300.000 cotistas. Nós estamos falando de um universo de cotistas hoje de 2 milhões, mais ou menos 2 milhões e meio de investidores em fundos imobiliários. Desses 2 milhões e meio, mais da metade deles tem cota de fundo do MXRF. E aí eu pergunto para vocês, e antes disso, a diferença de cotas do MXRF, de cotistas do MXRF para o segundo, é mais do que o dobro. Ou seja, o MXRF tem mais cotistas do que pegar o segundo colocado, ele tem mais do que o dobro de cotistas. E aí eu pergunto para vocês, isso significa que ele é 2 vezes melhor do que todos os outros fundos? Não. Porque o MXRF, ele há muito tempo é um dos que mais tem tempo que é na base 10, negociado na base 10. E aí muitas pessoas investem no MXRF como troco. Ou seja, compram o MXRF porque compraram algum outro ativo e aí acabou sobrando dinheiro na conta da corretora, sobrou R$20. O que eu consigo comprar? Compra o MXRF, sem saber o que estão comprando. E a partir do momento que você faz um desdobramento do fundo, você deixa ele mais atrativo, inclusive para pessoas que não deveriam investir naquele ativo. Não deveriam, porque ainda não conhecem. E o fato de você facilitar... E aqui, pessoal, eu tenho que ser muito realista com vocês, a gente não pode ser hipócrita nesse ponto. Tudo que é mais caro, a gente para um pouco para pensar um pouco mais.
Quando você vai comprar alguma coisa que tem um valor maior, você vai querer estudar mais, você vai querer investigar mais do que uma coisa que é mais barata. Então, quando é mais barato, você deixa a parte de estudo de lado. Quando eu falo você, pessoal, são as pessoas mais despreparadas. Então, o fato da cota custar mais barato significa que ela fica mais acessível para quem não está preparado ainda. E eu não estou falando, pessoal, e aqui eu quero deixar muito claro, eu não é que eu quero dificultar o acesso, longe de mim, mas eu quero que as pessoas tenham consciência daquilo que elas estão fazendo. E o que a gente viu acontecer no final do ano para cá, aquela queda colossal de fundo imobiliário, foi exatamente porque nós temos uma base hoje de cotistas de fundo imobiliário que ainda não está preparada para o mercado, comparando, e a gente vê isso, pessoal, a gente vê pessoas comparando ainda fundo imobiliário com renda fixa, e aí na hora que a gente viu algumas pessoas começando a vender por causa da subida da taxa de juros, começando a vender, as pessoas começaram a ver queda de fundo imobiliário e falou, opa, fundo imobiliário não tem a dinâmica de renda fixa não, ele tem dinâmica de renda variável, vou sair. E a gente viu aquela queda de fundo imobiliário exagerada. Fundos imobiliários, a gente viu lá alguns fundos com deságio de mais de 30%, 40%, coisas que a gente não viu nem na pandemia. Exatamente porque a gente teve uma entrada tão grande de investidores de fundos. Isso é ótimo, tá? Isso é um ponto muito positivo. Porém, grande parte desses novos investidores ainda não estão preparados para entender essa volatilidade. E aí acabam sofrendo com isso. E quando você deixa a cota 10 a 10 reais, você facilita esse acesso. E uma das coisas até que o Ricardo Figueiredo, o analista da Finclass, eu gosto muito de um comentário que ele faz, é o seguinte: se a pessoa não tem disciplina para comprar uma cota 100 reais, se ela não tiver dinheiro para juntar, ela não tem a disciplina de ir juntando aos poucos, juntando num Tesouro Selic, entendendo como funciona o mercado, para na hora que ela conseguir o dinheiro, juntar o dinheiro, tirar esse dinheiro e comprar uma cota de fundo imobiliário, ela não está preparada ainda para investir em fundo imobiliário. Então, essa alegação de que eu não tenho dinheiro para investir numa cota 100, cara, como você não tem dinheiro para investir? Se você tem dinheiro para investir numa 10, você pode esperar um tempo, juntar o dinheiro num investimento de renda fixa, entender como é que funciona, dá tempo de você ler relatório, saber se aquele fundo de fato é um fundo bom, para na hora que você tiver os 100 reais, comprar a cota do fundo imobiliário e comprar muito mais seguro do que simplesmente usar o fundo como um troco. Então, esse é o principal motivo, pessoal, que eu vejo que é você facilitar um investimento que não deveria ser tão simples assim, não deveria ser tão fácil. A pessoa precisaria ter um crivo, e o preço é um crivo para a entrada. Bom, mas eu quero fechar o vídeo, pessoal, falando sobre a questão da liquidez. E aí, pessoal, eu quero falar, vamos ver de fato se a liquidez aumenta mesmo, se a liquidez, que é a principal justificativa que os fundos usam para desdobramento, falar, eu vou aumentar a liquidez do fundo fazendo desdobramento. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, se a gente pegar aqui, eu vou pegar o exemplo do KNSC. O KNSC, pessoal, ele fez o desdobramento dele em outubro de 23. Então a gente consegue ter um tempo razoável já de desdobrado para ver se de fato a liquidez aumentou. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui, eu quero pegar aqui no KNSC, vamos lá, vamos fazer um estudo aqui junto com vocês de liquidez do KNSC. Vamos lá, liquidez, vamos pegar desde quando ele foi desdobrado, que foi em outubro. Vamos pegar aqui, trazer aqui para outubro de 23, vamos lá. Outubro de 23, na verdade, ele começou a negociar, né, a datacom dele foi dia 3 de novembro. Então vamos supor que a partir de novembro que a liquidez era para aumentar. E a gente está falando aqui, ó, outubro de 23, volume do mês foi 54 milhões. Novembro, 60 milhões, 63 milhões, 58, 60. Aí aqui já aumentou, para março já começou a aumentar. 80 e aí foi aumentando. Foi aumentando, e aqui de fato a gente teve um aumento. Beleza. Então a gente pode concluir, não foi um aumento, a liquidez não foi um aumento logo de cara, mas ela aumentou depois. Mas será que esse aumento de liquidez está relacionado diretamente com o desdobramento? A gente vai ver outra coisa. Vamos ver o número de cotistas do fundo. Vamos pegar o número de cotistas. Aqui a gente tem um histórico do número de cotistas. Vamos lá para 2023. Olha só o que aconteceu em outubro, quando teve o desdobramento. O fundo tinha 108 mil cotistas, final de novembro, foi para 130 mil, para dezembro, ó, 130 mil,
depois 140 mil. Vocês conseguem ver, pessoal, esse solavanco que ele deu aqui, é que tá tampando, mas vocês conseguem ver o solavanco que deu aqui, ó. Olha aqui o solavanco. Eu vou tirar o mouse porque aí vai sair olha o aumento do número de cotistas. Então, de fato, pessoal, dá uma falsa sensação de aumento de liquidez, porque liquidez, você pode ter um aumento no volume de negociação, porém o volume financeiro permanece o mesmo. E a liquidez a gente mede por volume financeiro e não por volume de negócios. Então, você tem um aumento no número de volume financeiro, volume de negócio, ou seja, porque você tem mais cotistas negociando, porém o volume financeiro é o mesmo. O que isso significa? Que você tem pessoas negociando pouco. O que, na verdade, não muda a liquidez, e a gente viu que você tem um aumento de cotistas de outubro para novembro, mas que não aumentou a liquidez financeira. Porque você tem um aumento no número de cotistas. E aqui é o exemplo notório de que o desdobramento atrai cotista. Mas será que são cotistas que sabem do que estão fazendo? Sabem o que é o KNSC? Porque a grande questão, pessoal, é que esse tipo de entrada de monte de cotista, no momento que a gente tem um estresse de mercado como a gente tem, são as pessoas que não entendem por que compraram e aí saem vendendo, fazendo com que a cota desabe. Então, por isso, pessoal, que a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver nitidamente que o aumento da liquidez, a gente pode questionar esse aumento de liquidez. De fato, alguns fundos de fato aumentam a liquidez, sim, mas a gente não consegue atribuir exclusivamente ao desdobramento, e sim à entrada de novos cotistas. E a entrada de novos cotistas é basicamente tudo o que eu falei para vocês. É a justificativa de que o desdobramento atrai mais cotista. Se isso é bom ou ruim, a gente vai ver com o tempo, e a gente viu que a quantidade de cotistas novos, de pessoas físicas novas, que é muito bom por um certo lado, mas por outro lado essas pessoas entraram despreparadas nesse mercado, fazendo com que as cotas desabassem numa primeira crise que a gente viu, porque a gente teve um solavanco aí, pessoal, de praticamente 1 milhão de pessoas, de cotistas novos, em um prazo de 2 anos. É muita gente que entrou. E isso é muito legal para o mercado, que a gente vê que está divulgando mais, tem mais gente entrando, mas será que essas pessoas estão tão preparadas assim para investir nessa classe? Então, pessoal, aqui só fica a minha opinião sobre o desdobramento. Não que isso vai mudar, nada vai mudar, não vai mudar, os fundos vão continuar fazendo desdobramento, mas acho que cabe a você, principalmente, entender se o desdobramento está sendo algo positivo, porque no final das contas acaba não mudando nada, mas é apenas para passar uma percepção de um aumento de liquidez no fundo que você investe, mas no final não aumentou liquidez nenhuma. O que aumentou foi o número de cotistas. Então, quando aumenta a liquidez, poxa, bacana, isso foi positivo, mas quando não aumenta significativamente, só teve um aumento do número de cotistas, não mudou nada, não mudou nada, é apenas uma percepção que o fundo quer passar para você que melhorou, mas não mudou nada. E também serve para você que está começando a investir agora, não ache que o fundo com a cota mais barata fica mais fácil, fica tudo mais fácil. Na verdade ele fica mais fácil, só que um fundo de R$10, ele pode ser tão mais caro do que um fundo de 200. Porque exatamente parece ser mais barato, exatamente porque ele tem muito mais cota sendo negociado. Um exemplo típico de um fundo que eu falo que é o próprio MXRF. Há muito tempo é um fundo caro. Só que é um fundo que mês após mês aumenta o número de cotistas, exatamente por causa da base 10. Porque é um fundo que é fácil entrar. Qualquer investidor que começou com R$50 consegue comprar uma cota de MXRF. Só que os fundos entenderam isso e viram que, poxa, eu vou aumentar a quantidade de cotistas no fundo, tem uma maior chance de uma emissão, eu ter cotista que não faz a menor ideia participar. Os fundos também não são bobos, né, pessoal? As gestoras não são bobas. Vamos pegar esse novo público que entrou aí, que é um público que não tem um poder aquisitivo, tem poder aquisitivo de baixo, menor do que R$100. Se a gente for pegar, teve um estudo da B3 que saiu que 30%, 40% dos novos investidores investem apenas com R$50 por mês. Então, esse público todo, os fundos imobiliários base 100 não conseguem pegar. A não ser os mais disciplinados, que juntam dinheiro e vão lá e investem quando podem. Entenderam? Então, eles querem pegar esse... E, pessoal, vai ser assim... A quantidade de novos fundos fazendo desdobramento vai ser muito grande.
porque viram que é vantajoso para o fundo fazer isso. Mas será que é vantajoso para o cotista mesmo? É isso que você tem que se perguntar. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Não quero, eu mostro mais uma vez, eu não sou contra a entrada de gente nova, eu quero mais gente entrando e investindo, mas eu quero gente consciente, sabendo o que está fazendo. Não simplesmente investindo porque a cota custa 10 ou custa 100. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bom domingo e até o próximo vídeo. Ah, e não deixe de curtir, hein? Aquele abraço.